Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias aí que podem movimentar o mercado financeiro no dia de hoje. Por isso, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe todo esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Obrigado aí pela sua companhia. Hoje é dia 22 de julho de 2021. Viemos aí de uma semana bem turbulenta no início da semana e depois as coisas começando a se encaixar e hoje é um dia aí de bastante expectativa aí a nível global, principalmente aí olhando para a Europa com algumas definições do Banco Central Europeu que a gente volta a falar aí no nosso Morning Call de hoje. Falando um pouquinho sobre o dia de ontem, dia 21, foi um dia que o índice Bovespa, apesar de ter fechado em alta, e teve bastante volatilidade. Ele começou o dia em alta, virou para queda em alguns momentos do dia, principalmente quando a arrecadação de junho ela foi divulgada. Apesar de um bom nível de arrecadação, ela veio abaixo da expectativa ali dos especialistas e logo depois aí também com outros desdobramentos ela voltou aí para um cenário de alta. Fechamos então o dia em alta juntamente aí com as principais bolsas globais. Ontem também o aumento do preço do petróleo após as definições lá da OPEP+, e aí tivemos uma evolução bem positiva aí no preço do petróleo, fez também com que a Petrobras desenvolvesse bastante e, óbvio, pelo tamanho, pelo peso que Petrobras tem dentro do índice Ibovespa, acaba automaticamente aí pesando bastante aí na resolução do índice ao final do pregão. Além disso, aí muita expectativa em relação à divulgação de balanços de empresas, né? Nós já tivemos alguns balanços divulgados de empresas listadas na B3, também temos divulgações aí de empresas lá na Europa e nos Estados Unidos, referente tudo aí ao segundo trimestre de 2021, e automaticamente essas divulgações também trazem uma perspectiva positiva, mesmo porque boa parte dos balanços aí tem apresentado recordes e também um sinal de retomada econômica de forma geral. Olhando aí para fora também, nós temos os Estados Unidos preocupados aí com o baixo índice, principalmente de vacinação da segunda dose aí na sua população. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. E lá nos Estados Unidos hoje muita expectativa, ou melhor, ontem, né, muita expectativa lá em relação à divulgação aí de balanços da Johnson & Johnson, da Verizon e também da Coca-Cola, que com certeza aí movimentaram bastante o mercado, e a gente fala um pouquinho sobre esses resultados que devem também refletir um pouco aí na bolsa no dia de hoje. Na Europa nós temos aí fortes altas aí recuperando boa parte do prejuízo que nós tivemos na segunda-feira, também muito por conta aí da divulgação de resultados que nós temos aí durante toda a semana e durante as próximas de empresas listadas nas bolsas europeias, e óbvio muita expectativa em relação aí das definições de política monetária e taxa de juros do Banco Central Europeu, que podem trazer também uma nova perspectiva. A gente vai falar também um pouco mais sobre isso hoje. Olhando para a Ásia de forma geral, a Ásia também ontem fechou em alta, como nós falávamos nas primeiras horas do dia aqui no nosso Morning Call, ao final do nosso Morning Call. Principalmente aí nós tivemos altas na China, que estavam mais constantes, principalmente por conta do desenvolvimento aí da economia chinesa e dos estímulos criados aí pelo Banco do Povo, né, o Banco Central Chinês, onde ele zerou os compulsórios de bancos alguns dias atrás, estimulando cada vez mais o crédito e os investimentos aí na indústria de forma geral. Ontem também nós tivemos altas lá no Japão, principalmente por conta dos recordes de exportação, que a gente também falou um pouquinho sobre isso ontem aqui no Morning Call. Por aqui, obviamente, aí o pessoal continua de olho na CPI da Covid, no fundo eleitoral, que o presidente Jair Bolsonaro já disse por 2 vezes que irá vetá-lo, da forma como foi feito, mas lembrando o fundo eleitoral, o fundão ali, mesmo com o veto do presidente, esse veto pode ser derrubado aí pelo Congresso
posteriormente, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E algo que volta à tona a discussão é a tributação de imposto de renda e para dividendos, né? Toda essa movimentação que também aí gera bastante discussão e, como a gente já falou aqui no nosso Morning Call diversas vezes, ainda deve ter muita negociação para essas aprovações aí, tanto na Câmara quanto posteriormente no Senado, e os investidores avaliam tudo isso juntamente com crise hídrica e eleições 2022. Vamos olhar um pouquinho para fechamento em números no dia de hoje e a gente bate um papo aqui sobre todos os detalhes que podem impactar o nosso dia a dia. Ontem, dia 21, o índice Bovespa ele teve alta de 0,42% a 125.929 pontos. O dólar ontem caiu por conta também desse movimento de maior confiança, caiu 0,80% a R$ 5,19. Ainda, óbvio, muito aquém daquele dólar que nós vimos ali a 4,90, né, na casa dos 4,90, mas já voltando aí a um sinal de novas quedas, principalmente aí se mantivermos a estabilidade política aqui no Brasil. As bolsas norte-americanas, ontem nós tivemos Nasdaq subindo 0,92%, fechando o pregão a 14.632 pontos. Tivemos S&P 500 fechando em alta de 0,82 a 4.358 pontos e Dow Jones em alta de 0,83 a 34.798 pontos. Olhando aí para a Europa, o euro continuou com uma leve alta no dia de ontem, chegando a R$ 6,19, uma alta aí de 0,30%. E as bolsas europeias, essas subiram mais fortes, aí recuperando boa parte do prejuízo da segunda-feira, né? Já haviam subido na terça-feira também, mas não com tanta intensidade. A Alemanha, o DAX subiu 1,36% a 15.443 pontos, o CAC na França aí subindo 1,85% a 6.464 pontos, e no Reino Unido a alta um pouco mais acentuada também de 1,70% a 6.998 pontos. E a Ásia, que normalmente estava fechando aí com direções opostas, ontem tivemos então na Ásia aí as bolsas fechando em alta, China com alta de 1,34% a 15.212 pontos e o Japão alta de 0,58% a 27.548 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, né, depois de alguns dias aí em forte queda, inclusive com o Bitcoin, que é uma das principais criptomoedas aí que nós temos hoje, a mais conhecida, perdendo aí o suporte de 30 mil dólares. Ontem nós voltamos a ter alta nas cripto, Bitcoin subindo 6,90% e o Ethereum subindo 8,71%. Boa parte dessa alta, ela também aí vem por conta da expectativa que já surgiu no dia de ontem, principalmente em relação a um bate-papo que o Elon Musk iria participar ao final do dia. E nesse bate-papo ali, que inclusive não tinha nem acontecido quando tivemos todas essas altas, elas só se mantiveram posteriormente, mas o Elon Musk no dia de ontem, então nesse bate-papo aí, nessa entrevista, ele falou que ele atua aí com pelo menos compra de 3 tipos de criptomoedas diferentes e inclusive dando a entender que a Tesla, né, a empresa dele, pode voltar a aceitar aí negociações de Bitcoin, de criptomoedas, pagamento em criptomoedas aí pelos veículos da Tesla. Lembrando aí que forte alta do Bitcoin e de outras criptomoedas aí surgiram por conta de tweets e de situações de Elon Musk permitindo que a Tesla ali aceitasse Bitcoin aí para compra de veículos e também a compra de diversas moedas aí pela própria Tesla, né? Depois nós tivemos a queda muito forte, muito acentuada do Bitcoin quando o Elon Musk disse que não aceitaria mais na Tesla a compra de criptomoeda, a compra com criptomoedas, e agora o cenário voltando a mudar com essa nova declaração e podemos talvez esperar aí novas altas aí
em relação às criptomoedas se mantivermos o cenário da forma como está. Já falamos na abertura aí sobre o aumento do preço do petróleo no dia de ontem. O petróleo futuro Brent ontem ele fechou a negociação a 72 dólares e 15 cents e o WTI fechou aí a 70 dólares e 22 cents a negociação do barril. Olhando para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, em um momento aí de estabilidade na economia norte-americana, principalmente em meio à divulgação de balanços positivos aí das grandes empresas nos Estados Unidos, nós temos aí uma redução novamente do índice S&P 500 VIX, que caiu 9,22% no dia de ontem, fechando aí a 17,91 pontos, trazendo um pouco mais de tranquilidade aí para os mercados, uma oscilação menor, então automaticamente um risco menor dentro do mercado acionário. Metais futuro, o ouro ontem teve uma leve queda, fechando aí a 1.803 dólares e 75 cents a onça. Alumínio futuro aí fechando a 2.457 dólares e 25 cents a tonelada. E o ferro refinado fechando aí a 218 dólares e 37 cents. Negociação futura aí dos metais no dia de ontem. Fechamento do índice Bovespa aí ontem, nós tivemos aí um bom dia para o índice e algumas empresas aproveitando, surfando bem o momento também, com outros pontos aí apoiando bastante aí as empresas. A principal alta do índice ontem foi de IRB, né, IRBR3. IRB ontem subiu 8,49%, fechando a cotação aí a R$ 6,00 no dia de ontem. Boa parte dessa alta também veio aí por conta da compra de ações de Luiz Barsi, né? Luiz Barsi agora detém 1,5% aí das ações de IRBR3 e como um dos principais acionistas, ele também sugeriu aí que o ex-CEO da companhia Vale assumisse aí como CEO da IRB. Isso também fez com que o mercado voltasse a retomar a confiança, lembrando que IRB aí saiu de um patamar de quase R$ 40 aí, lá no final de 2019, início de 2020, para cerca aí de 4, 5 reais, como nós tivemos aí na principal baixa de IRBR3, não somente pela pandemia, mas por problemas de gestão e de gestão corporativa ali que aconteceram na empresa, que agora, obviamente, desde o ano passado aí tenta se recuperar e se recolocar no mercado, e muitos investidores também aguardando essa recuperação da empresa. Ontem também BRKM5, Braskem, subiu 4,59%, olhando muito para a expectativa aí de venda da fatia da Odebrecht, da Novonor, aí da sua fatia aí para outras empresas que apresentaram propostas. Braskem fechou a R$ 62,87 a cotação no dia de ontem. Embri 3, Embraer subindo 3% a R$ 18,87. Usiminas fechando aí a alta de 2,50 a R$ 19,68. E quem também aparece forte novamente aqui é BID11, que subiu 2,49%, mesmo após desdobramento de ações ali, né? Nós tivemos aí agora uma nova evolução de Banco Inter após diversos pontos aí, aumento de capital lá com a injeção de recursos da Stone, entre outras ações que Banco Inter também tem olhado bastante, e fechou aí a cotação de ontem a R$ 84,90. As principais baixas ficaram por conta aí de Amer 3, que já vinha de queda no dia anterior, que é o novo ticker aí de negociação de lojas americanas, IBTOW, e IB2W, que fechou ontem aí com 5,67% de queda a R$ 57,85. Lame 4, né, que agora é a holding aí que vai cuidar da parte de lojas americanas em geral, fechou em queda de 5,16% a R$ 7,90 aí no dia de ontem. Fleury também caindo 2,87% ontem a R$ 24,33. COGN3, Cogna, né, Cogna 3 também caindo 2,45% a R$ 3,97. Cogna caindo forte, principalmente aí por conta de alguns grandes bancos de investimento olhando para o setor de
de educação, com possibilidades de retomada e de alta nos setores de educação, empresas listadas na Bolsa nessa área de educação, e esses grandes bancos de investimento mantendo aí como neutra a compra em relação à Cogna, né? Por isso aí levando também a essa queda aí no dia de ontem, Cogna que sofreu bastante aí também por conta da pandemia. E JHSF3 caindo ontem 2,19% e fechando o pregão aí a R$ 7,56. Essas foram as principais altas e baixas do dia de ontem. Olhando para indicadores econômicos, hoje não temos muita coisa para olhar aqui no cenário brasileiro, mas olhando aí para o cenário internacional, hoje nós temos feriado no Japão, então a bolsa japonesa fechada aí por conta do feriado. Hoje também nós temos discursos aí do Comitê de Política Monetária lá do Reino Unido, dos membros do Comitê de Política Monetária no Reino Unido. Temos também as tendências da indústria no Reino Unido, divulgação do índice de tendências da indústria, que pode aí identificar essa retomada econômica. E o ponto mais aguardado aí na Europa como um todo, que é a decisão de taxa de juros e política monetária do Banco Central Europeu, também que vale a pena ficar aí atento no dia de hoje. Olhando para os Estados Unidos, nós também temos os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, que acabam também movimentando bastante o mercado. Temos ainda a coletiva, depois do anúncio aí da política monetária, da decisão, temos a coletiva do Banco Central Europeu, explicando aí principalmente aí quais foram as suas definições e porquê dessas definições. E hoje também nós temos aí a confiança do consumidor lá na zona do euro e no Reino Unido, também demonstrando aí um pouco da confiança que a população tem nessa retomada econômica como um todo. Cenário político, que sempre é uma vertente que a gente acaba falando aqui pela influência que isso tem no mercado financeiro como um todo, ainda em momentos de recesso, mas alguns pontos acabam também mexendo com o mercado. Um deles é em relação à CPI da Covid, né? Nós tivemos aí divulgação aí de informação de um suposto vídeo que mostraria a secretária cloroquina, né, como era conhecida, né, a Mayra Pinheiro, que já depôs inclusive aí na CPI da Covid, ela combinando as perguntas aí com a base aliada, dizendo que ela combinou as perguntas que a base aliada do governo iria fazer para ela lá na CPI. Isso obviamente pode ter desdobramentos para o governo, principalmente porque ela foi bastante criticada em alguns dos seus posicionamentos, bem atacada pela oposição, e o fato de combinar as perguntas anteriormente com a base do governo também pode prejudicar aí a imagem do presidente Jair Bolsonaro e da base aliada como um todo. Estamos nos preparando aí para uma segunda dança das cadeiras, uma segunda não, né, mas para mais uma dança das cadeiras, uma dança de cadeiras tripla aí no governo do presidente Jair Bolsonaro, com mudanças aí anunciadas aí para o início da próxima semana. Ainda há algumas definições, mas provavelmente deve seguir nessa linha que nós vamos tratar aqui. Pelo fato aí da impopularidade ou da popularidade em baixa do atual presidente e também de diversas discussões que estão acontecendo entre executivo e legislativo, né? Só acompanharmos aí o bate-boca entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente da Câmara, falando sobre o fundo eleitoral, por exemplo, e outros pontos levam o atual presidente a dar mais força para o famoso centrão, né, que sempre acaba tendo muita força aí nas decisões políticas da Câmara e do Senado e influencia, obviamente, no Executivo. Essa dança das cadeiras aí prevê, então, a mudança e a entrada do senador Ciro Nogueira na Casa Civil, ele, inclusive, aí que faz parte da CPI, né, e deve sair então da CPI e assumir a Casa Civil. Lembrando, a Casa Civil sempre é o principal reduto, né? É o quartinho dos fundos, sempre, nunca é perdido aí pelo presidente da República. Se nós olharmos no passado, sempre quem fez parte aí da Casa Civil foram articuladores muito próximos e aliados sempre do presidente da República. Voltarmos alguns anos aí, não aconteceu, mas, por exemplo, a própria ex-presidente Dilma Rousseff, antes do impeachment, ela tentou ir para articular a situação de impeachment também com o Congresso. Ela tentou trazer na época ali para a Casa Civil o ex-presidente Lula, até mesmo pela sua força política naquele momento. Então, para entender aí a força que a Casa Civil
tem para o presidente da República. E nesse ponto, então, a saída então seria aí do Ciro Nogueira da Casa Civil, ou melhor, a entrada do Ciro Nogueira na Casa Civil, e o general Luiz Eduardo Ramos, que atualmente está na Casa Civil, iria para a Secretaria-Geral, onde está o ex-ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, que agora então está lá na Secretaria-Geral, e o Onyx Lorenzoni, para não ficar à deriva, não ficar aí sem nenhum cargo, até mesmo pela força que ele tem e apoio em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele assumiria o Ministério do Trabalho, que atualmente está extinto, né? Não existe mais essa pauta de Ministério do Trabalho. Aquilo que seria Ministério do Trabalho, essa daí foi incorporada pela superpasta aí do ministro Paulo Guedes, o Ministério da Economia, que também trata todas essas questões trabalhistas. Isso também gera uma discussão dentro da própria pasta do Ministério da Economia, não pela perda de poder, mas, segundo Guedes e sua equipe, pela politização aí do Ministério do Trabalho. Então, todas essas mudanças, elas demonstram aí cada vez mais que o presidente Jair Bolsonaro precisa aí do apoio do Centrão, e também demonstra aí que o Centrão volta a assumir, como já aconteceu na maioria dos outros governos, uma relevância muito grande, principalmente aí pela força que existe aí na aprovação e nas negociações dentro da Câmara e do Senado. Aguardamos então ver se realmente é isso que acontece. Essas mudanças estão previstas aí para a próxima segunda-feira, dia 26. E com recordes de arrecadação no governo, né, até já comentamos por alto isso, nós temos aí são cerca de 15 bilhões, cerca de 5 bilhões que estavam contingenciados no orçamento devem ser liberados, né? 15 bilhões é um outro dado, na verdade, que é o nosso superávit cambial, que a gente vai falar ali na parte econômica. Mas olhando aí para a arrecadação recorde que o governo está tendo, com isso aí o presidente Jair Bolsonaro deve liberar aí cerca de 5 bilhões de reais que estavam contingenciados aí no orçamento. Isso deve também aí gerar mais reformas, gerar mais ações, o que também favorece a popularidade do atual presidente Jair Bolsonaro. Olhando então um pouquinho para o setor econômico, para a economia como um todo, a gente já falou um pouquinho aí sobre as decisões do Banco Central Europeu. Começa hoje a reunião de 2 dias que vai definir aí muito da política monetária e também taxa de juros lá do Banco Central Europeu, e nessa questão também entra a comunicação, a forma como o Banco Central Europeu vai comunicar essas decisões, né? Existe aí uma expectativa de continuidade, obviamente, aí dos estímulos econômicos, né? O Banco Central Europeu já deu essa informação preliminarmente, que existe essa tendência, mas a preocupação muito grande aí fica por conta aí da questão monetária e em relação à inflação. A expectativa também é que o Banco Central Europeu aumente aí a meta de inflação, trazendo a meta da inflação aí para cima dos 2%, e aí assim conseguir continuar com os estímulos econômicos e convivendo com a inflação que cresce aí em toda a Europa, né, nos Estados Unidos, na Ásia e no Brasil, algo que também nós falamos aí com muita frequência aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Um estudo aí do Banco Central Brasileiro, de um economista do Banco Central Brasileiro, diz aí que os juros mais baixos favorecem a alta do dólar, né? E esse estudo também volta aí num momento em que se discute muito essa manutenção de taxa de juros mais baixas ou subir as taxas de juros, a taxa básica de juros, a Selic, para controlar não só essa alta do dólar, mas também a inflação que nós vemos aí a cada semana, né? Falamos aí na segunda-feira sobre o Boletim Focus, a 15ª semana consecutiva de perspectiva de altas na inflação em relação à semana anterior que o Boletim Focus trouxe para nós. Isso tudo também é um assunto aí que pode apimentar bastante a próxima reunião do Copom, trazendo aí um aperto um pouco maior na taxa de juros, que já se prevê uma nova alta de 0,75 pontos percentuais, mas pode subir um pouco em relação a isso, trazendo aí à tona todos esses fatores.
Nos Estados Unidos também já falamos rapidamente sobre isso. Algumas fake news e mitos aí têm dificultado bastante aí a imunização da população com a segunda dose de vacina, né? Inclusive aí com o governo e empresas fazendo diversas campanhas para que as pessoas se imunizem e aí sim voltem a ter uma vida normal. Os negócios entre China e Estados Unidos, né, a troca, a venda de mercadorias, o comércio de mercadorias entre os dois países tem crescido a níveis pré-pandemia e pré-embargos, né? Se a gente lembrar, houveram aí diversos embargos por parte dos Estados Unidos, taxações, inclusive tributações, principalmente aí na época do presidente Donald Trump, algumas coisas mantidas aí pelo atual presidente Joe Biden, mas os negócios parecem estar indo de vento em popa das duas principais economias mundiais, o que também favorece aí, em outros aspectos, as economias do restante do mundo, e vale a pena ficar de olho nesse ponto também, que pode movimentar o mercado. Como eu acabei comentando por alto aí no slide anterior, o fluxo cambial estrangeiro, apesar de termos tido uma saída maior de moeda estrangeira no Brasil aí nas primeiras semanas do mês de julho e no final do mês de junho, mas ainda temos um superávit aí de cerca de 15 bilhões de dólares aí no primeiro semestre de 2021 de fluxo cambial aí estrangeiro. E o ministro Paulo Guedes, desculpa, em entrevista no dia de ontem, falou aí que nesse ano de 2021 o Brasil aí provavelmente aí deve já ultrapassar o PIB de 2015, né? Por que ele usou essa referência do PIB de 2015? A partir de 2015 nós começamos aí a ter momento aí em que o PIB ano a ano foi caindo, né? O crescimento do PIB, inclusive aí chegando a pontos aí de nós perdermos, aí termos um crescimento negativo, como foi no ano passado. E a perspectiva aí é que para esse ano, ou mais tardar 2022, nós já tenhamos aí superado o PIB de 2015, mostrando então uma retomada em relação ao crescimento, aos recordes aí que nós tivemos ali no ano de 2015, e uma retomada aí do PIB brasileiro aí em uma nova tendência de alta, é o que o ministro Paulo Guedes falou aí no dia de ontem. Olhando agora para o cenário corporativo, temos 11 nomes aí que vão disputar o conselho de administração da Petrobras. Isso pode influenciar também aí em números da companhia. Lembrando aí que quando nós tivemos saídas aí do presidente da Petrobras, né, que foi demitido pelo atual presidente da República, tivemos também mudanças no conselho, tudo isso acabou mexendo bastante aí com o preço dos ativos, e obviamente aí a disputa no conselho também pode mexer dependendo de quem forem os eleitos. O setor de mineração cresceu aí praticamente 100%, né, 98% aí no primeiro semestre, isso aí obviamente favorecido também pela alta do dólar, né, além obviamente da economia sendo retomada, né, com utilização muito forte de minério de ferro e a exportação de minério de ferro como um todo, e o preço do dólar acaba colaborando bastante aí com esse crescimento do setor de mineração no Brasil. Lembrando aqui, a gente não trata nunca vai falar sobre indicação de compra ou venda, tá? Trazemos apenas notícias. Qualquer indicação ela é de responsabilidade aí de um profissional CNPI que vai analisar especificamente aí, números de uma empresa, de uma companhia, e dizer se é momento de comprar ou vender. Aqui nós falamos de tendências e de notícias que estão aí no mercado como um todo. As companhias aéreas, né, continuando aqui, estão aí retomando aí, principalmente com a vacinação, a confiança e o aumento dos voos de forma geral, e no mês de junho aí nós tivemos cerca de 62% aí dos voos em relação ao pré-pandemia, né? Então, voltando aí, óbvio, falta bastante ainda, cerca de 40% aí para voltarmos aí ao patamar que nós tínhamos lá no mês de março de 2020, né? Antes da pandemia da Covid-19, mas mostrando aí uma recuperação do setor. Inclusive, nós vemos alguns dias aqui, inclusive entre as principais altas, as companhias aéreas. Ontem aí, como a gente falou lá na abertura, muita gente aí, muitos investidores estavam de olho e com expectativa em relação à divulgação de balanços aí da Johnson & Johnson e da Coca-Cola, e as duas companhias aí não decepcionaram, né? O lucro da Johnson & Johnson, inclusive aí olhando principalmente aí para
para a questão de vacina também, que foi criado pela companhia. O lucro subiu aí 73% no segundo trimestre de 2021 e a mesma realidade aconteceu com a Coca-Cola, que subiu aí 48%, foi a alta aí no lucro líquido da companhia no segundo trimestre de 2021, trazendo obviamente essa confiança aí que o mercado tanto espera. E diversas empresas aí têm focado em benefícios para pessoas imunizadas, né, que tenham tomado a segunda dose. A gente falou um pouquinho aí na parte de economia, a dificuldade nos Estados Unidos das pessoas tomarem a segunda dose. No Brasil, temos também algumas pessoas, mas em número muito menor, obviamente, mas algumas companhias aí já começam principalmente aí a dar descontos ou benefícios para quem tiver tomado as 2 doses da vacina. Um caso é a pizzaria Domino's, né, que divulgou no dia de ontem, inclusive, que quem tiver tomado a segunda dose da vacina tem direito a uma pizza grátis, compra uma, a segunda pizza é gratuita aí pela companhia. E também uma divulgação, por exemplo, da Porto Seguro, que ela vai dar desconto aí na contratação de seguros para quem já tiver tomado também a segunda dose da vacina. Isso aí tem outras companhias fazendo também, mas falamos basicamente dessas duas e com certeza aí podem surgir novas campanhas nesse sentido para que a população se imunize e automaticamente aí nós tenhamos uma vida normal novamente. Já são 6h21 da manhã. Passamos um pouquinho do nosso horário aqui, mas vamos falar sobre abertura e fechamento de mercado. Na Ásia nós temos aí as bolsas japonesas fechadas, né, principalmente aí por conta do feriado, mas a China subiu novamente, uma alta de 0,33% lá na China, a 15.262 pontos foi o fechamento da bolsa chinesa aí no dia de hoje. Como a gente falou aí no Japão, nós temos aí mercados fechados, né? Então não vamos ter nenhuma divulgação nesse sentido, até acontece o pré-market, mas não é a ideia de falarmos aqui. E olhando aí para as demais bolsas, a Europa aí com todas as expectativas em relação às divulgações do Banco Central Europeu e a mudança aí na meta de inflação que pode acontecer, também opera em alta novamente pelo terceiro dia consecutivo. Nós temos aí nesse momento o DAX subindo 0,85, o CAC na França subindo 0,60 e no Reino Unido uma alta de 0,20%, com toda essa expectativa aí, além, obviamente, aí das divulgações de balanços lá na Europa, que acabam também trazendo aí uma confiança maior para os investidores. O pré-market dos Estados Unidos é positivo também. Nesse momento, o Dow Jones sobe 0,25, S&P 500 sobe 0,15 e Nasdaq também subindo 0,15. A perspectiva aí do Ibovespa é uma alta, seguindo também as bolsas norte-americanas. Óbvio, o mercado é soberano. Qualquer notícia aí no Brasil ou no mundo pode interferir no mercado e o cenário interno brasileiro também pode contribuir aí com uma alta maior ou com uma baixa de descolamento em relação às bolsas internacionais. Obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha aqui ao vivo ou você que nos acompanha gravado, não esqueça, esse material também fica disponível lá no WhatsApp em PDF para você acompanhar a qualquer momento do seu dia. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo, que assim nós entregamos aí de forma gratuita para cada vez mais pessoas. É a métrica aí que o YouTube utiliza. Bons negócios, bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.